Qual é a primeira característica, o primeiro sinal de uma pessoa que foi salva? Alguém sabe me dizer? Arrependimento. Como é que eu me arrependo ouvindo falar de uma mensagem sobre dinheiro, irmãos? Não tem como, querido. Nós só nos arrependemos, e primeiro, o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. E nós só nos arrependemos quando nós somos colocados frente a frente com a palavra e ela nos confronta. Aí o Espírito vai trabalhar na nossa mente, tá? Isso é a obra indireta do Espírito. Vou falar isso mais tarde. Então, é isso que mudou na vida de Paulo. Mas o que é então o batismo, irmãos? O Espírito Santo é um batismo de poder. Grave bem isso. Batismo com o Espírito Santo é um batismo de poder que nos capacita a sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, de sua pessoa e de sua obra. Vou te dar os textos, querido. Vou te mostrar o que estou falando. Atos 1:8 é o texto conhecido, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está aqui o texto que nós usamos para falar, né, do evangelho, do batismo, alcançando Jerusalém, os judeus, Samaria, os samaritanos, Judéia, lá Cornélio, e os confins da terra, lá em Éfeso. Está aqui o texto, tem muita base, tá? Só que não justifica aquilo que eles querem justificar com isso aqui. Agora vamos lá, Atos 2, versículo 14, irmãos. O Espírito já desceu, eles foram batizados, e nós estamos vendo aqui agora a consequência desse batismo, tá bom? O que acontece depois do batismo? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então ele começa a pregar aqui, aí usa a vida de Davi, usa o Velho Testamento. Lá no versículo 37 do versículo capítulo 2 ainda, é dito assim: ouvindo eles isto, você quer ver um sinal de conversão? Está aqui. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebe? Esse é Pedro. O mesmo Pedro, covarde, lá dos evangelhos. A pregação dele levou quase 3.000 pessoas a Jesus. Isso é alguém falando no poder do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Atos 4, a partir do versículo 5. Acompanhe comigo, por favor, querido. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Isso aqui é porque Pedro e João curaram um enfermo, tá bom? Eles estão pregando no templo e são chamados diante da liderança espiritual dos judeus, tá? E pondo-os no meio, tá aqui só a nata, os líderes, pondo os discípulos no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? E Pedro, cheio do Espírito Santo, isso significa que ele foi batizado novamente, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos. Aí ele segue um discurso e, versículo 13, olha que coisa interessante. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Versículo 23. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Aí continua a oração, lá no finalzinho do capítulo, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. De novo, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. De novo, eles foram batizados. Não é impressionante isso? Qual é a característica? Ousadia. Eu não me conformo, querido. Eu já vi tanta gente que diz que foi batizado no Espírito Santo
mas você não vê essas coisas. Você está no monte hoje, está falando em línguas, e amanhã, no dia seguinte, está em pecado. Está falando mal do irmão, está falando mal do patrão, está resmungando da vida. Como, querido, o Espírito Santo caiu sobre ele, o Espírito Santo o encheu até transbordar, e no dia seguinte ele está o mesmo velho homem de antes. Não tem como, irmãos, aceitar um negócio desse. Não dá, querido. É ilógico, entendeu? É irracional isso. É irracional. Atos 6, estou te mostrando o que é batismo com o Espírito Santo, tá bom? E eu estou te mostrando na prática e na Bíblia o que é isso. Eu não estou criando nada da minha cabeça, eu estou só lendo o texto e não estou nem explicando o texto, só dando uma ideia do que o texto diz. Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, já é característico isso aqui, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso aqui em Atos 6. Atos 7, ele é levado diante das autoridades, ele prega. Atos 7 é uma pregação gigantesca de Estevão. Lá no final, 7:55, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à minha direita. Aí você sabe que na sequência ele é apedrejado e de joelho ele clama a Deus para que Deus perdoe aquelas pessoas que estão apedrejando. Isso é um homem cheio do Espírito Santo, irmãos. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. Eu não entendo o que nós temos hoje, querido. Não entendo. E eu não falo daquilo que eu não vejo, eu falo daquilo que eu participei, do que eu vi. Nas muitas vigílias, nas muitas idas aos montes, nos congressos, nos retiros, nas buscas na própria igreja, daquilo que eu ouço às vezes das pessoas falando, entendeu? Sim, a gente ouve muita coisa nas redes sociais. Infelizmente, querido, as redes sociais elas podem ser usadas como instrumento de bênção, mas aquilo que mostram a respeito do cristianismo nas redes sociais é um negócio muito, muito vexatório. Que envergonha a gente. Estava num evento chamado Adoração Continental. Eu falei disso, eu não sei onde foi, acho que foi domingo passado, eu não lembro quando foi que eu falei sobre isso. Falei recentemente disso. Adoração Continental. As igrejas se reuniram em Imperatriz, no período de carnaval, para buscar o Senhor e para orar pela cidade, aquela coisa toda. E ali reuniu todo mundo, as igrejas, a boa parte das igrejas, né, as pentecostais, neopentecostais, algumas batistas. E a gente reunido ali lá nos centros de convenções na Imperatriz. Gente, eu vi muita coisa ali, querido. Que a gente dizia que era, olha, ele tá cheio do Espírito Santo. E viu o irmãozinho correndo de uma ponta, vai lá na frente, se taca sobre as cadeiras, cai, levanta, volta de novo. E aí, eu olhando aquele negócio, irmãos, eu digo, meu Deus, o que é isso? Queridos, a gente não pode limitar o Espírito Santo, eu vou falar muito sobre isso aqui, entendeu? A gente não pode limitar o Espírito Santo, mas tem coisa que foge. A questão é, qual é o propósito de um irmão ser cheio do Espírito Santo para sair correndo e cair no salão? Só isso. Não faz sentido, querido. Não faz sentido. Veja o que eu li aqui para vocês. Veja Pedro, os outros apóstolos, vejam Estevão. E eu vou citar tanto texto, irmãos. Olha o que acontece quando alguém é cheio do Espírito Santo. Veja os sinais que acontecem, querido. E a gente não pode se dar por satisfeito, irmãos, de forma alguma, com relação a isso. Vamos olhar as características de uma igreja avivada? Olhe o que é as características de uma igreja avivada. O que acontece com um crente cheio do Espírito Santo, irmãos? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Veja o que acontece com um crente cheio do Espírito Santo. Atos 2, versículo 40. Eles foram batizados com o Espírito Santo, tá? Agora, olha como eles vivem. Veja como eles vivem. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aqui não diz, querido, que eles foram batizados com o Espírito Santo, mas a evidência fala por si só, entendeu? Olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia
temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Percebe aqui? Pastor, como é que a gente sabe que alguém foi batizado no Espírito Santo? Amor pela palavra. Todos os dias no templo. Fazendo o quê? Sentado aos pés dos apóstolos, ouvindo a exposição do Velho Testamento. Todos os dias. Todos os dias no templo, fazendo o quê? Orando. Orando. Havia temor no coração. Havia comunhão intensa. Havia generosidade. Irmãos, a gente quase não fala sobre isso, né? Generosidade. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Porque eram batizados com o Espírito Santo, havia esse coração generoso, querido. Esse coração que se dispõe a abençoar, que está disposto a abrir mão do que é seu para ajudar o seu vizinho. Isso é característica de alguém batizado com o Espírito Santo. O que mais que havia, irmãos? Alegria contagiante. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, querido. E havia louvor, louvando a Deus. Isso é características de uma pessoa que foi batizado no Espírito Santo. Todas elas estão aqui. Essas pessoas trabalhavam, gente. Mas o trabalho era uma coisa secundária. O trabalho não era o mais importante para eles. O mais importante, o prazer, a alegria deles era estar juntos, aprendendo, orando, comendo junto, adorando junto, vivendo uma comunhão intensa e alegre na presença uns dos outros. O que é que possibilita isso? O Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo. Por que nós não temos isso, irmãos? Por que as pessoas vivem um fardo? Irmãos, ir para a igreja, para algumas pessoas, é um fardo que elas só suportam por medo do inferno. É sério. Tem gente que vai para a igreja com medo do inferno. Mas se dissesse para ela, olha, você pode ser crente e não ir... se um pastor diz isso, ele vai perder a igreja, irmãos. Ele tem que caçar outro público, porque aquele vai embora, entendeu? Porque ir à igreja é um fardo para muita gente. Ouvir a pregação do evangelho, querido, é um fardo para muitas pessoas. Você vai lidar com isso daqui a pouquinho, entendeu? O sono vai bater, o diabo vai fazer assim, nos teus olhos. Pode esperar, é sério. Depois que você colocar um pouquinho de comida no chão, você vai ver o que vai acontecer contigo. É sério, querido, isso. Para muitas pessoas, a vida cristã é um fardo. Irmãos, ela tem disposição para ir para a festa de aniversário do primo, do cachorro do primo, da vizinha, para a praia, vai para o clube, vai para... Mas chegou na hora do culto, irmãos. Por que isso, querido? Falta do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Falta do Espírito Santo na nossa vida. Por que nós não temos alegria, irmãos? Por que a nossa alegria, ela é uma alegria superficial? E ela, na maioria das vezes, ela é proporcionada por vídeos em redes sociais. Eu preciso de um vídeo engraçado para me sentir alegre. Esses são os sinais. Mas não são só esses, irmãos. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu estou descrevendo a vocês uma igreja com 3.000 membros. E a referência é todos no templo, em casa, todos os dias. É essa a referência. Eu pergunto para vocês, a gente pode falar isso da Kairos? E a resposta é não. Eu pergunto isso para você, você pode falar isso de si mesmo? E eu aposto que a resposta também é não. Vou mais longe. Você conhece alguma igreja assim? E eu ouso dizer que a resposta também é não. Características de uma igreja avivada, de um povo cheio do Espírito Santo. Atos 4, 32 e 33. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Irmãos,
Que expressão sensacional essa aqui. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Aí ele explica o que é isso. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Está aqui, irmãos. Espírito de unidade, de generosidade, poder, ousadia e autoridade. Tudo isso aqui é característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, de uma igreja que está experimentando o poder de Deus. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos, começando do 4, querido. Eu falei para vocês vão ver muita, e eu vou ler os textos na íntegra, irmãos, eu não vou pular texto não, tá bom? Eu quero que a Bíblia, Nicodemos diz uma coisa que eu concordo. Ele diz que o único momento no culto que nós podemos ter certeza absoluta que Deus está falando é quando o pregador lê a palavra. Então, Deus vai falar muito com vocês, porque eu vou ler demais a palavra de Deus aqui, tá bom? 1 Tessalonicenses 1:4. Aí segue a sequência dos versículos. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito. Chegou no Espírito e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores, olha que coisa, e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Deixa eu fazer uma pausa, irmãos. Olha que texto. O ruim disso aqui é porque a gente tem vontade de parar e pregar nisso aqui, né? Olha só, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem de quem? Que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. É possível viver uma vida alegre, feliz, apesar dos sofrimentos. Não é exatamente isso que está sendo pregado nas células? Versículo 7. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Olha as características, irmãos. Novamente, alegria. De novo, querido. De novo. Alegria. Apesar dos muitos sofrimentos, alegria. Fé poderosa, querido. Fé que se manifesta. Paulo está dizendo, nós não precisamos falar mais nada às pessoas. Onde a gente chega, a notícia do que Deus fez no meio de vocês já chegou até eles. Todos sabem do que Deus fez em vocês. Todos nós conhecemos o Evangelho por causa da igreja da Tessalônica. Porque o testemunho deles alcançou todos os lugares ali. Irmãos, isso é uma fé extremamente poderosa. E de novo, irmãos, a gente se pergunta, cadê isso hoje? Onde é que está, irmãos, essa fé poderosa? Onde é que está essa alegria do Espírito? Onde é que está essa ousadia? Onde é que está esse testemunho contagiante? É incrível isso, irmãos. A gente quase não ouve mais essas coisas. Olha Romanos 1. É por isso que eu acredito que todos esses crentes das igrejas... E escute só, querido. Na minha cabeça, todas as igrejas do Novo Testamento, aqueles irmãos foram batizados no Espírito Santo. Paulo fundou quase todas elas. E onde ele chegava, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, por causa da pregação do Evangelho. Olha em Romanos 1:8. Em primeiro lugar, saibam que por onde quer que eu vá, ouço a respeito de vocês. A fé que vocês têm em Deus está sendo conhecida por todo mundo. Quão grato sou a Deus, através de Jesus Cristo, por esta notícia tão boa e pelo que Ele diz a respeito a cada um de vocês. A fé, querido. Sabe, irmãos, a gente precisa, mudar muita coisa. Porque fé, querido, é uma coisa que é perceptível às pessoas. Fé não pode ser uma coisa guardada só para nós. Não existe uma fé, querida, que é internalizada e eu tenho, mas ninguém sabe que eu tenho. Não existe isso, irmãos. Está aqui. A fé que vocês têm em Deus está sendo conhecida por todo mundo. É algo
explícito, é algo que todo mundo está vendo, entendeu? Está acontecendo alguma coisa naquela igreja, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, está havendo mudança, está havendo transformação, as pessoas estão vivendo uma vida feliz, as pessoas estão alegres, as pessoas estão se amando umas às outras, e todo mundo está vendo isso. Mas a gente olha para a igreja hoje e não vê mais essas coisas. Mais um texto só. 1 Pedro 1,6. 1 Pedro 1,6, irmãos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, escute, agora Pedro está se dirigindo aos irmãos dessas igrejas, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alegria indizível e cheia de glória. Aqueles discípulos, gente comum, de várias cidades, para quem Pedro está escrevendo, eles não conheciam Jesus Cristo, mas eles viviam e possuíam uma alegria indizível, irmãos. Impossível de ser descrita. É essa a ideia do texto. A pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos sempre é essa: Senhor, eu conheço essa alegria? Eu sei do que o texto está falando? E se você não for honesto consigo mesmo, querido, e responder para si mesmo, não tem muita possibilidade de uma mudança ou de experimentar isso. Eu estou colocando diante de vocês aquilo que a Bíblia diz que acontece com as pessoas quando elas são batizadas com o Espírito Santo. É por isso, viu, que eu não aceito essas coisas que nós temos hoje. Minha cabeça, irmãos, tem hora que parece que vai fervilhar. Eu não entendo, Senhor. Ou as Escrituras não são para nós, e nós vamos ficar com essa realidade que nós temos hoje, ou está todo mundo errado, precisando voltar urgentemente para as Escrituras, porque a realidade que nós temos hoje não bate com aquilo que nós temos nas Escrituras. Me diga, querido, se você conhece uma igreja, uma pessoa, alguém que vive essa realidade aqui. Eu não conheço, irmãos. Eu não conheço. Diante de Deus, eu não conheço. O Lloyd Jones, ele era uma pessoa, ele cria na regeneração, eu li sobre, o filho dele fala sobre isso, o neto, na verdade, fala sobre isso, que ele cria que batismo era a regeneração. E uma das coisas que fez ele olhar para as Escrituras, porque assim, você vem de uma tradição, entendeu? Uma tradição reformada, uma tradição calvinista, puritana. Eu estou falando de Lloyd Jones, não a nossa. Então você vem dessa tradição. Quase todos eles pensam da mesma forma. Então é natural que você adote a mesma postura. Mas o que fez ele se voltar para as Escrituras e olhar ela com um olhar diferente, foi ele se questionar exatamente isso. Como é que nós podemos estar vivendo isso se a Bíblia diz essas coisas que nós acabamos de ler aqui? Tem alguma coisa que não bate. O tico não combina com o teco. Tem alguma coisa de errado. E a conclusão que ele chegou foi exatamente essa. É porque nós não conhecemos o batismo com o Espírito Santo. E aqueles que são os defensores disso têm um entendimento equivocado. Porque fecharam toda a discussão do batismo com o Espírito Santo a línguas estranhas. Então tudo que a pessoa procura no batismo é as línguas estranhas. E eu vou te adiantar uma coisa, querido. As línguas estranhas, elas podem ser ação maligna. Vou te contar, vou ler histórias para vocês. Elas podem ser uma ação psicológica, fenômenos psicológicos. Mas ela pode ser também, querido, essas experiências que eu descrevi para vocês. Irmãos, quantas vezes eu não já vi isso acontecer? Na igreja, no monte, em retiros, em encontros. Batismo com o Espírito Santo. A orientação é impressionante. Se você fala línguas estranhas, vai lá no irmão que não fala e começa a falar em língua estranha no ouvido dele para ele te ouvir falando língua estranha. Como se nós pudéssemos, de alguma forma, por meios humanos, fazer a pessoa ser batizada no Espírito Santo. Aí não funciona, querido.
Aí o irmão vai lá e fala em línguas estranhas. E 2 meses depois ele está desviado. Eu já vi muito isso. Muito, muito. Nos encontros, minha esposa conhece, não sei se mais alguém conhece aqui a realidade de encontro. O João Paulo conhece a realidade também de encontro, né? Volta do encontro, todo mundo dando testemunho, Deus é poderoso, Deus é isso. Muitas daquelas pessoas, 2, 3 meses depois, estão desviadas, afastadas. O pastor Alex aqui em Imperatriz, batismo dos 1000, anunciou quase um ano, fez um batismo, batizou 1000 pessoas lá na Beira Rio. Foi um evento na cidade, carregada, aquela coisa toda. Eu conheci um bocado dos que estavam sendo batizados. Tudo desviado, irmãos. Essa superficialidade que a gente vive hoje, querido, é um negócio assim danoso para a igreja, prejudicial mesmo. A igreja perde a sua relevância com isso. As pessoas não querem dar mais crédito, irmãos. Tudo que a gente ouve da igreja hoje é fofoca, é brigas, entendeu? É brigas. Eu mesmo, querido, eu me entristeci profundamente com esse negócio de igreja, de convenção, essa coisa toda. Porque lá dentro, lá entre os grandes, a politicagem, a traição, é um negócio assim feio de se ver. Feio de se ver. Querido, vamos parar por aqui, tá bom? Quando a gente voltar, nós vamos responder uma pergunta. Por que nós precisamos do batismo com o Espírito Santo?